TVB é meio-dia, comigo Jackson Carvalho. Agora chegou o quadro de entrevista. Nós vamos falar com o Dr. Ismael dos Santos sobre os direitos e deveres dos ciclistas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jackson. Boa Semana tarde passada deu muito o que falar esse assunto, né? Até porque você já até pediu para que voltasse nesse tema para falar. Porque tem muita gente que acha que os ciclistas só têm direitos, mas também têm alguns deveres. Eu quero já começar com algumas perguntas que veio já para a nossa produção, para o senhor comentar um pouco sobre isso. O ciclista pode circular pedalando na calçada? Não, Jackson. A resposta, em princípio, é não. Sempre não. Há algumas exceções, e a lei prevê isso, o Código de Trânsito Brasileiro, e aí é importante a gente destacar que nós estamos falando de uma lei, Jackson, que entrou em vigor em 1998. É uma lei de 1997, Lei 9.503 de 97. Então, são mais de 20 anos aí de vigência do Código de Trânsito Brasileiro e nós ainda não aprendemos as nossas obrigações. Nem o ciclista, nem o pedestre, nem o condutor de motocicleta, nem o condutor de veículos motorizados. Então, o ciclista é mais um desses que ainda não aprendeu. Então, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, negativo. Ele não pode andar sobre a calçada, ele não pode pedalar sobre a calçada. Há, todavia, aí algumas exceções que o próprio Código também prevê, que é em caso da faixa, da calçada ou do passeio estar ali dotado de uma faixa exclusiva para o ciclista. Na semana passada nós mencionamos aqui, lá perto do Museu de Sambaqui, tem uma faixa lá, uma calçada, um passeio compartilhado. Ela tem uma divisão no meio. Então, neste caso aí sim. Inclusive tem os desenhos da bicicleta. E ali naquele desenho da bicicleta é o local para o ciclista andar, pedalando. E ali nem ele observa e tampouco o pedestre. Eles andam indiscriminadamente ali. Então é complicado. Eu tenho outras perguntas sobre esse tema, mas já falando, e se o ciclista for flagrado dentro da lei, há possibilidade de alguma penalização para o ciclista que não obedecer essas regras? Se um órgão municipal, o Detrans, um agente de trânsito, flagrar um ciclista pedalando em cima de uma calçada, com movimento grande, principalmente na região central, e que não tem essa identificação de uma faixa compartilhada entre ciclista e pedestre, tem como punir? Tem. De que forma? Quanto custa? Na realidade, o Código de Trânsito Brasileiro, quando editado, e aí eu me reporto lá o que disse há pouco, 1997, já previa punições, não só para o ciclista, mas inclusive para o pedestre. Só que essas punições, ou a aplicabilidade disso, estava condicionada à regulamentação, o que jamais ocorreu. No ano passado, o CONTRAN editou a Resolução 706, em outubro, que prevê de que modo que isso se implantará. Então, haverá punições tanto para o pedestre, quanto para o ciclista. E aí, nesse ano, em 2018, e a previsão dessa resolução era para que isso entrasse em vigor no início desse ano, que também não ocorreu. Não aconteceu. Aí agora, em março de 2018, o CONTRAN editou uma nova resolução, a 731, onde prevê que a partir de 1º de março de 2019, haverá aí sim a forma, né, a regulamentação de como essas penalidades ocorrerão. Terá que fazer a abordagem do ciclista, respondendo a tua pergunta objetivamente, terá que haver uma abordagem do ciclista por um agente de trânsito. A abordagem é essa que ele vai ter que parar o cara, ele vai ter que tomar os dados do cara, anotar os dados do ciclista, e aí se o ciclista fugir, eu não vi como que ele vai correr atrás para pegar o ciclista. Ele poderá autuar, vai ter um documento próprio de autuação, poderá inclusive fazer a retenção da bicicleta. O problema aí, Jackson, é como isso se operacionalizará, né? Porque a abordagem, depois vai ter que segurar o ciclista, aí se o ciclista quiser correr, ele vai ter que correr atrás, então é um pouco complicado. Mas há previsão, sim. Doutor Ismael, você dentro da área do direito traz essas informações dentro ao pé da letra, na lei, e se sancionar, você também é advogado que vai atuar nessa área. Agora eu quero fazer uma pergunta como cidadão. Você acha que isso vai acontecer? Acho muito difícil. Acho muito difícil porque nós temos um problema, Jackson, que é histórico. O grande problema nosso, aqui no Brasil principalmente, é o problema de educação.
Esse é o nosso maior problema. Então essas questões aí, essas questões mínimas, na realidade, elas estão sendo tratadas por lei, porque nós somos mal educados e nós não cumprimos regras, nem de bom senso. Você veja, por exemplo, a passagem, a passagem do pedestre na faixa. Era essa a próxima pergunta que eu ia fazer, já vou aproveitar e fazer para você. Pois é. Pode ou não pode o pedestre, aliás, o ciclista, passar na faixa de pedestre pedalando? Não pode. Não pode. Ele não pode passar na faixa de pedestre pedalando, ele tem que parar. Mas o que acontece? Ele não para, ele passa, ele taca a bicicleta em cima do pedestre. Inclusive, na semana passada nós falamos na calçada, ele vem na contramão pela calçada, em cima do pedestre. Ele não pode... Isso também não pode. Não pedalar pode. Na contramão. Não pode pedalar na contramão, ele tem que pedalar só na circulação, na mão de direção dos veículos. Por quê? Porque para o Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é considerada veículo. É um veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas, mas é veículo. Veículo tem uma outra disciplina, segundo o Código, em relação ao pedestre. Então ele tem que seguir todas as regras destinadas aos veículos. Então ele não pode. Agora, como se daria essa fiscalização? Porque hoje se cria muitas leis, mas acaba não tendo fiscalização suficiente para poder punir. Um exemplo muito clássico, né, doutor Ismael, que é o caso do cano de descarga das motocicletas. O barulho. Existe uma lei que regulamenta, que diz que não pode, o barulho excessivo. Então, inclusive, está aí uma sugestão para um próximo tema, a gente falar sobre isso. Mas quem que fiscaliza? Quem que vai com o decibelímetro medir se ele está alto demais ou não? Então, nós temos a questão da fiscalização. Agora, fugindo da fiscalização, todo cidadão também, né, pode denunciar. Teria como fazer essa denúncia? Ele teria que denunciar, ele teria que se reportar ao órgão de trânsito local. Mas aí, Jackson, volta à questão que você colocou há pouco, da dificuldade de se operacionalizar essa fiscalização. Por quê? Porque o cidadão, ele pode até fazer a denúncia perante ao órgão de trânsito. Só que o órgão de trânsito tem que disponibilizar o agente de trânsito para que o agente de trânsito verifique a situação e aplique a sanção cabível ao caso concreto. O órgão de trânsito, por sua vez, em geral, não dispõe desse agente para que proceda aquela fiscalização. Então, o problema nosso aí é muito difícil de se operacionalizar em razão da falta de pessoal também. Então, por isso que eu coloquei ali, Jacques, que o maior problema nosso é a educação. Se a gente se tornar mais educado, se nós nos tornarmos mais educados, o pedestre, o ciclista, o condutor de motocicleta, o condutor de veículo, o trânsito será melhor e os conflitos serão minimizados. Mas a educação como um todo, cada um cumprindo a sua parte. Não só essa visão que a gente tem, que é clássica, né? Do direito, meu direito, eu tenho todo o direito. O pedestre tem todo o direito, o ciclista tem todo o direito, o motociclista tem todo o direito, o condutor do automóvel tem todo o direito. Não é verdade. Eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho as minhas obrigações. Uma próxima pergunta que chegou para a nossa produção, e tem muita gente que tem dúvida. Porque você falou que a bicicleta é um veículo. Já aprendemos isso aqui. Muita gente aprendeu que realmente é um veículo, se difere do pedestre que está circulando na calçada. Posso transportar, levar, transporte não, né? Porque são pessoas. Posso fazer o translado de pessoas, levando uma pessoa na garupa e mais uma no ferro. A gente vê muito isso acontecendo em Joinville. É possível? Não pode. Não pode? Não pode. Existe uma lei que regulamenta isso? O Código Brasileiro Olha só, de Trânsito gente. veda o transporte de passageiros ali no ferro e também veda o transporte de crianças, mesmo na garupa, crianças que não tenham condições de prover a própria segurança, a criança se segurar adequadamente para evitar acidente, evitar queda, também é proibido. Mas normalmente todo mundo conduz, né? É uma outra situação também que as pessoas não devem ter aprendido ainda, que não pode. E aí a resposta é negativa. Não pode levar nunca, em hipótese nenhuma, uma pessoa no ferro. Então vamos fazer rapidinho um resumo do que a gente comentou. Gente, então, levar 2 pessoas, uma no ferro e uma na garupa, não pode. Não pode. Circular na contramão de bicicleta, não pode. Pedalar em cima da calçada quando não há uma identificação que ali é uma faixa compartilhada. Jamais. Tem mais alguma lei específica quando se fala de ciclista que eu não perguntei ou não chegou para a nossa produção que a gente pode destacar? A sinalização foi uma coisa que foi bastante questionada pelo pessoal que assistiu a gente na semana passada. Sinalização. O que uma bicicleta deve conter? Ela deve conter sinalização dianteira, sinalização traseira, sinalização nos pedais
E quanto aos equipamentos de segurança e o retrovisor do lado esquerdo, essa é a parte de sinalização que uma bicicleta deve conter. Quanto aos equipamentos de segurança, foi perguntado também se era obrigatório o uso de capacete. Não, não é obrigatório. É recomendável, porque numa queda o capacete protege. Então, ainda que não seja obrigatório, e essas obrigatoriedades elas também constam do Código de Trânsito Brasileiro, mas não sendo obrigatório, não há que se impor às pessoas, mas é recomendável, tá? E com relação à sinalização, Jackson, um ponto bem interessante, as pessoas que circulam de bicicleta, os ciclistas que circulam, têm que atentar para a sinalização que é colocada na bicicleta. Porque aquela sinalização que se coloca na frente da bicicleta e que se anda na contramão, nas ciclovias ou ciclofaixas, e aí, nas ciclovias e ciclofaixas, ele pode andar na contramão, quando ele estiver circulando, ele tem que atentar, porque aquela sinalização que fica sinalizando o tempo todo, acendendo e apagando, aquilo é extremamente prejudicial ao condutor do veículo que vem na contramão, ofusca a visão. Então, a sinalização de que trata o código certamente não é aquela. Então, é preciso que se tenha atenção também nesse sentido para não prejudicar quem vem na contramão da bicicleta. Doutor Ismael, nosso tempo é curto. Eu já quero fazer aqui um convite, uma deixa para a próxima semana. Qual assunto a gente pode abordar na próxima semana? Ainda não tem? Podemos falar sobre motocicleta, de repente? Sobre o barulho? Tá aí uma sugestão. Trabalhar sobre pedestre, bicicleta, motocicleta... Então, já vou fazer a chamada aqui, doutor Ismael. Semana que vem, nós vamos falar sobre a questão do barulho, a questão do decibelímetro, qual a altura, qual o tipo de equipamento, qual escapamento, a questão de acordar crianças, idosos e um tema que, olha, você já pode participar com a gente. Tem como colocar aqui o WhatsApp na tela, já para ir mandando mensagem? Se você quiser participar sobre esse tema na próxima semana, essas perguntas com certeza chegarão aqui para o doutor Ismael. Nós vamos agora rapidinho no apoio cultural, rapidinho, no intervalo, e voltamos que tem mais informações para você no TV EBE Meio Dia. Não sai daí.